Vamos ler então a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Hoje vamos estar aprendendo, entendendo sobre a sexta bem-aventurança. Depois ainda temos mais 2 cultos falando desse assunto, né? Porque são 8. E hoje então vamos ver a sexta. Diz assim, Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados. Então vamos novamente repetir tudo aquilo que eu tenho falado em cada uma delas. Quem sabe você diga, mas de novo, pastora, de novo, até eu terminar eu vou repetir esse início aqui para você não esquecer e para aqueles que ainda não ouviram entenderem. Então, bem-aventurado, né, significa feliz, alegre, ditoso. Mas só que não é uma alegria passageira, irmãos. É uma alegria que transcende, transpassa o nosso entendimento. É isso que Jesus quis falar quando ele disse bem-aventurado. Então essa bem-aventurança, essa alegria aqui, é uma coisa que não tem explicação. É uma coisa sobrenatural, é uma coisa de Deus. Tá? Então por isso, a palavra bem-aventurado Jesus repetiu tanto, porque significa uma alegria muito grande, extrema, que a nossa mente humana, né, ainda que nós estamos aqui nesse corpo físico, não consegue entender muito bem. Mas é uma coisa que nós iremos, é claro que aqui nós já temos essa bem-aventurança, mas tem coisas que nós só vamos entender quando nós estivermos na glória. Por exemplo, a alegria é uma delas. Aqui nós vamos ter essa alegria, mas aquele sentimento profundo de bem-estar, aquele sentimento profundo de não ter mais nenhuma coisa e nada que possa nos causar tristeza, nós só vamos entender na glória. Porque a nossa mente física não consegue alcançar. Mas enquanto estamos aqui ainda, então Jesus disse que nós somos bem-aventurados se praticarmos essas regras aqui que Ele nos deu, essas orientações. E essas regras ou essas orientações que o Senhor Jesus nos passou, repetindo também, é o que cada cristão deve praticar na sua vida. Amém? Vocês já me ouviram falar isso 6 vezes, né? Porque essa é a sexta bem-aventurança. Eu creio que você já tem bem gravadinho aí na tua memória. Mas então, se você não tem alguma dessas aqui, não significa que, então eu não sou salvo, pastora. Não é isso. Foi aquilo que eu expliquei na mensagem da terça passada, quando eu falei dos misericordiosos. A pessoa recebe todas essas bem-aventuranças aqui no momento que se converte. Tá? Então, no momento que você aceitou Jesus, se converteu a Jesus de todo o teu coração, todas essas 8 bem-aventuranças aqui vieram para dentro do teu coração. Se você não está praticando alguma, é porque você está sufocando alguma delas. Porque ela já está aí. Então, o que é que nós temos que fazer? Orar
e dar liberdade para que o Espírito Santo possa colocar em prática na nossa vida todas elas, porque elas já estão aqui dentro, tá? Porque quem aceita Jesus, então, recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo confirma dando todas essas bem-aventuranças aqui. E então, quem é salvo, pratica essas bem-aventuranças. E se tem alguma delas que você ainda não está conseguindo, ore mais, busque mais, porque o Espírito Santo vai fazer ela aparecer em você. Amém? Porque ela já está guardadinha aí. Certo? Então, e hoje então nós vamos falar sobre os limpos de coração. Às vezes essa bem-aventurança aqui, ela é entendida de uma forma assim, ser limpo de coração é aquela pessoa que não tem malícia, que não tem maldade. É isso também, mas não é só isso. Então hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é ser limpo de coração. Então veja só, ser limpo, e essa bem-aventurança aqui então, nós podemos dizer que não que seja melhor que as outras, mas é aquela que caracteriza melhor um cristão. Porque quando a pessoa aceita Jesus, quando ela se torna um cristão verdadeiro, ela muda de vida, né? Ela vai deixar de praticar as coisas erradas que ela fazia, ela vai mudar então o seu modo de viver, de falar, de agir, de pensar. E isso tudo então já significa uma limpeza na vida da pessoa. Mas aqui está falando limpos de coração, então vai um pouquinho mais além. Então, só para você gravar bem, essa bem-aventurança aqui, dos limpos de coração, é como se fosse a principal das 8 bem-aventuranças. Não que as outras não tenham importância, não é isso. Mas é que ter o coração limpo já faz com que essas outras venham agir na vida da pessoa. Então tem que ter o coração limpo. Então os limpos de coração, e daí sempre como nas outras também, Jesus no final faz uma promessa, porque verão a Deus. Então olha só, os fariseus, né, do tempo de Jesus, os judeus do tempo de Jesus, eles priorizavam muito a limpeza, mas a limpeza exterior, porque tinha todas aquelas regras que os fariseus seguiam. Quem eram os fariseus? Era uma seita judaica que se consideravam os santos, os perfeitos. Então eles ensinavam o que o povo devia fazer, mas eles não faziam. E Jesus chamou todos eles de hipócritas. Então eles prezavam muito a limpeza exterior, o banho, as roupas limpas. Eles cuidavam muito da purificação cerimonial. O que era isso? Os utensílios que eles usavam no templo, eles tinham todo um cuidado especial para limpar, para lavar os copos, as bacias, tudo, enfim, que eles usavam, né, no templo. Então eles prezavam muito pela limpeza. Mas Jesus veio e chamou eles de fariseus. Por quê? Porque eles prezavam então apenas a limpeza exterior e não a do coração, não a interior. E Jesus então chamou eles de hipócritas. Gui, coloca aí para nós, fazendo favor, Mateus 23, do 25 ao 28. Para que nós vejamos o que Jesus falou para eles, né? Para os fariseus, eles que se consideravam assim os melhores, os santos, os perfeitos.
Mas Jesus não elogiou eles, não. Criticou, chamou de hipócrita. O que é hipócrita? Hipócrita é um ator. Então, eles viviam uma coisa que eles não... eles ensinavam uma coisa que eles não praticavam. Olha só, Jesus falando para os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ou seja, atores. Vocês fazem uma coisa e ensinam outra para o povo. Então são atores, estão representando o que os outros têm que fazer, mas vocês não fazem. Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aí Jesus continua chamando eles de hipócritas, né? Mas vamos ler até aí. Então veja só, eles prezavam muito a limpeza cerimonial. E eles ensinavam para o povo que o povo tinha de se purificar, mas eles não faziam isso. Então é a mesma coisa que eu vim aqui, tá falando para vocês, ensinando vocês, mas eu saio daqui e faço tudo errado. Então eu vou estar sendo hipócrita do mesmo jeito que os fariseus. E nós sabemos que existe muitos assim hoje ainda, infelizmente, que falam uma coisa, mas fazem outra. Ensinam uma coisa para o povo, mas fazem outra. E esses então vão prestar contas ao Senhor. Mas Jesus então, falou para eles, limpe o interior do copo. Não adianta vocês estarem com o copo limpinho, bonitinho por fora e por dentro estarem sujo. E daí Jesus fala ali dos sepulcros, volte no 27, Gui. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. O que eram sepulcros caiados? Eram aqueles sepulcros que já estavam feios, estavam sujos. A pessoa ia lá e passava cal no túmulo, e ficava branquinho. Então se tornava bonito. Mas Jesus falou para eles, então, vocês estão igual aos sepulcros caiados, quer dizer, por fora tão bonito, tão branco, mas por dentro tão cheio de ossos e de toda imundícia, ou seja, de toda a podridão da carne da pessoa que morreu, e estava enterrado ali. Então, essa limpeza aqui que o Senhor Jesus fala, que é bem-aventurados os limpos de coração, não está falando de limpeza exterior. É claro que isso não é nem necessário falar, mas o nosso exterior, o nosso corpo também precisa estar limpo, tomar teu banho, tá bonitinho, arrumadinho, mas isso não importa para Deus, quanto importa a limpeza do coração. Amém? Então o que Jesus está falando aqui é ser limpo de coração. Então, a limpeza, vamos dizer assim, que a gente vê, que eu vejo em você, que você vê em mim, é diferente da limpeza que Deus vê em nós. Por quê? Porque Deus vê o nosso interior. E essa limpeza, então, tem que ser o quê? Você não pode pegar um sabão, uma água sanitária e lavar teu coração por dentro. Não é esse tipo de coisa. O que é, então? É a santificação. É buscar a santificação, é buscar estar fazendo as coisas certas que o Senhor manda na sua palavra. Então a limpeza de coração começa por aí, a santificação. A santificação o que é? Se separar do pecado. Então para uma pessoa ter o coração limpo, ela tem que se separar do pecado.
Ah, mas eu peco porque eu sou ser humano. Todos pecamos. Mas como eu vivo dizendo aqui, nós não somos mais pecadores porque gostamos de pecar. Nós pecamos, mas nós somos justos querendo se livrar do pecado. Amém? Então você peca, eu peco, mas porque ainda estamos nesse mundo, o pecado ainda faz com que os nossos erros faz com que nós venhamos a pecar. Então, porque somos seres humanos, mas nós somos justos querendo nos afastar do pecado. Você deve fugir do pecado. E quando você foge do pecado, você está buscando a santificação. Então a santificação é isso. E lembram que eu já falei aqui várias vezes para vocês, que a santificação é na nossa alma. Lembram disso? Quem é que lembra disso? Nós somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito é justificado pelo sangue de Jesus quando nós nos convertemos. A nossa alma daí entra no processo de santificação. E o nosso corpo vai ser glorificado. Quando isso? No momento do arrebatamento. Mas agora que nós estamos aqui nessa vida, já aceitamos Jesus, já fomos justificados pelo sacrifício dele na cruz. Então agora nós temos que estar nesse processo de santificação, que é na nossa alma. Por que na nossa alma? Porque é a nossa alma que peca. O nosso corpo, irmãos, ele não se converte. Quem sabe você diga, o que é isso, pastor? O nosso corpo não se converte. O teu corpo, o meu corpo, o que nós queremos é conforto. O nosso corpo quer conforto, o nosso corpo quer coisa boa. O nosso corpo quer aquilo que agrada a nossa carne. Então o nosso corpo não se converte, você não deve ouvir aquilo que o teu corpo está desejando. A nossa alma tem que estar no processo de santificação, porque é ela que peca quando ela aceita aquilo que a carne está oferecendo para ela, que é o corpo. Aquilo que o corpo oferece é escolha da alma, se ela vai fazer ou não. Então, se nós estamos buscando a santificação e o nosso corpo está dizendo, faça isso, é bom. Capaz, todo mundo faz. O que é que tem se você fazer? O que é que tem se você adulterar? O que é que tem se você mentir? O que é que tem? Todo mundo faz isso. Mas não, eu não posso mais. Por quê? Porque eu já aceitei Jesus. Então é diferente. Entendido isso, irmãos? Então é a nossa alma que precisa de santificação. E é através da nossa alma, então, entrar no processo de santificação que nós vamos purificar o coração, limpar o coração. Se você aceitar tudo que vem para você em forma de pecado, em forma de coisas erradas, você não vai estar se santificando. E aí você não está se separando do pecado. E aí você está sujando o coração. E com o coração sujo, olha o que Jesus falou, que os que têm o coração limpo verão a Deus. Então aquele que não tem o coração limpo, que não entra no processo de santificação para vencer a sua carne, tem o coração sujo. Porque cada vez que nós pecamos, entra uma sujeira dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. O que é a alma? É a psique, é aquilo que nós somos, é aquilo que nós gostamos ou deixamos de gostar. Isso é a nossa alma. E quando nós pecamos, então, o pecado faz uma sujeira, na nossa alma, no nosso coração. Então é isso que nós temos que limpar. Por que a gente ora e diz assim, Senhor, limpe meu coração? O que Davi falou? Dá-me um coração puro, um espírito reto. Coração puro aqui é um coração limpo. É um coração que fuja do pecado. Então é isso que nós temos que fazer. Então é santificação, é se separar do pecado. E mais uma coisa, tirar os ídolos do nosso coração. Pastora, eu não adoro idolatria. Não é necessário isso para você ser um idólatra. Eu já falei aqui outras vezes.
Tirar os ídolos, porque veja só, a pessoa, antes de aceitar Jesus como Salvador, o ser humano tem o coração cheio de ídolo. Cheio. Tudo aquilo que o ser humano gosta de fazer e coloca dentro do coração, é um ídolo para ele. Quando Jesus entra, esses ídolos têm que sair. Porque Jesus não quer repartir o nosso coração com ninguém mais. Então os ídolos têm que sair. O que são esses ídolos? É claro que não estou aqui falando só disso, mas entra aqui também as idolatrias, as imagens de escultura. Entra isso. Mas vai muito além disso. Um ídolo pode ser, como eu sempre falo aqui, a tua casa, o teu carro, a tua família, o teu trabalho, o teu estudo. O que mais? Tudo aquilo que você coloca no coração onde deveria estar só Jesus é um ídolo. É um ídolo. E o que a gente vê muito por aí, irmãos, por exemplo, vamos usar um exemplo agora bem presente, né, na nossa vida aí, porque o Senhor tem que atender os pedidos do povo brasileiro. Porque o Senhor tem que atender, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Você já ouviu essa frase, né? Quem é que já ouviu essa frase? E nós falamos, o Brasil é do Senhor Jesus, porque é correto falar, nós temos que falar. Mas espera lá, quantos ídolos tem no coração do povo brasileiro? Aqui eu não estou falando de pessoas em específico, não estou citando nomes, estou falando de mim e de você. Quantos ídolos tem no coração do povo brasileiro? Eu posso citar aqui qualquer outro país, mas nós estamos aqui, eu estou citando o Brasil. Um exemplo. Futebol. Futebol. Nós não estamos aí no período da Copa? Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Quantas pessoas colocam o futebol no lugar onde deve estar só Jesus? Pastora, eu só torço. Não, se você só torce, não tem problema. O problema é aquele que diz: eu amo, eu não posso ficar sem assistir, eu quero. Você assistir um futebol, não estou te condenando, tá, irmãos? Eu não assisto porque eu não gosto. Mas eu não estou, se você gosta, assista. Mas não assista colocando isso no teu coração, onde deveria estar só Jesus. Eu já falei aqui semana passada sobre isso. É um ídolo. E nós, querendo ou não, o povo brasileiro tem isso. Brasileiro não é futebol? É, né? Mas o Senhor tem que atender os pedidos do povo brasileiro. Tá. O Senhor tem que atender, mas e o povo não tem que deixar das idolatrias? O Senhor só vai atender quando o coração for inteiro dele. Isso foi só um exemplo que eu usei, o futebol. Mas quantas outras coisas mais existe, né? E aí as pessoas acham que Deus tem necessidade não, tem obrigação de atender os pedidos. Quem é que manda em Deus, meus irmãos? Ninguém. Deus faz o que quer, na hora que quer, do jeito que Ele quer. E se Ele não quiser fazer, Ele não faz e ninguém pode obrigá-lo. Então as pessoas entendem que idolatria, tirar os ídolos do coração, é só desfazer das imagens de escultura. Não, e nem adianta quebrar uma imagem de escultura se dentro do coração ela ainda permanecer viva. Porque tem muita gente que quebra as idolatrias, né, se desfaz, aí é a escolha da pessoa, ninguém pode obrigar ninguém a fazer isso. Mas a pessoa faz, só que não tira de dentro do coração. Continuou adorando um ídolo.
Ou ninguém pode encostar no meu carro. O carro é o ídolo que está no teu coração. Entendido isso, né? Amém? Então, tirar os ídolos do coração é purificar o coração, é limpar o coração. Limpar o coração é tirar tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus onde deveria estar só Deus. Deus não reparte a glória dele com mais ninguém. Se você aceitou Jesus, a partir do momento que você aceitou Jesus, o teu coração tem que ser só dele. Ah, pastora, mas então eu não posso gostar de mais nada. Não, eu não falei isso. Eu disse, se você gosta de futebol, assista futebol. Mas não faça isso um ídolo na tua vida. Ou qualquer outra coisa, eu só citei o futebol como exemplo. Porque está bem presente agora, né? Tempo de Copa. Ou qualquer outra coisa. Tem gente que, por incrível que pareça, a idolatria é a comida. A comida, pastora, a comida. Tem gente que idolatra a comida. A gula é pecado. Então, coloque isso bem na tua mente para você nunca mais esquecer. Tudo que está ocupando lugar no teu coração é um ídolo. No teu coração deve estar só Jesus. Amém? Você pode gostar das coisas, você pode fazer as coisas que são lícitas por dentro da palavra do Senhor, mas não deixe que isso se torne um ídolo na tua vida. Então, limpar o coração também é isso, tirar os ídolos. E nós sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito no grego, né, irmãos? Foi do hebraico para o grego. E no grego, a palavra puro, quem sabe você já tem ouvido, porque tem muitos estudos sobre isso, é kataros. Kataros é a palavra grega que significa puro. E essa palavra, então, puro ou limpar, nós podemos usar em algumas coisas na nossa vida. Por exemplo, o exemplo é, por exemplo, o exemplo fica... Mas o exemplo mais comum que a gente usa para ilustrar isso aqui é o ouro. O ouro, para ser puro, ele precisa ser limpo, né? Precisa passar por um processo todo lá, que eu não sei explicar, porque eu não sou, né? Não sei fazer essas coisas, mas o ouro precisa passar por um processo de tirar as impurezas, ou seja, tirar os outros metais que estão ali sujando o ouro. Então é isso aqui, um dos exemplos da palavra kataros, que no grego é puro ou limpo. Então purificar o ouro é tirar as impurezas do ouro para daí você poder usar uma joia feita de ouro puro. Amém? Entendido isso? Então significa isso, limpar, purificar. O exemplo que a gente mais vê, né, quando se trata de pregações sobre esse assunto, é o ouro. Mas também pode ser usado essa mesma palavra aqui de limpar ou purificar para uma roupa suja. Você está lá o dia inteiro trabalhando, no final do dia a tua roupa está suja, você tem que tirar e pôr para lavar. Não é isso? Então, aquela sujeira que vai sair da roupa também é uma purificação. Então sai a sujeira quando você lava. É a mesma coisa que tem que acontecer no nosso coração. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, então nós temos que tirar os ídolos, as impurezas, os metais que estão ali sujando o ouro, a sujeira que está ali fazendo com que aquela roupa já não seja possível usar sem passar por um processo de lavagem. Então você precisa lavar a tua roupa. É um processo de purificação, limpar.
Serve também aqui de exemplo na limpeza do coração. Agora também tem um outro aqui, que esse aqui é mais difícil de a gente ver alguém falar, né, nas pregações. Mas você, né, pode encontrar algum pastor falando sobre isso. Quando se monta um exército, para classificar um exército, também pode-se usar essa palavra aqui no grego, de purificar, para um exército. Como assim? Tirar os fracos, tirar os medrosos. Então você está usando uma purificação para esse exército, para que esse exército possa ir para a batalha e vencer. Por quê? Porque os fracos, os doentes, os covardes, aqueles que não têm condições de ir para uma guerra, só vão atrapalhar os outros lá na guerra, não é verdade? Então precisa se purificar esse exército. Também serve esse exemplo aqui, para isso aqui de limpar o coração. E que foi o que aconteceu com Gideão. Lembram? Vamos ler? Gui, coloca aí para nós. Juízes 7, do 1 ao 7. O Senhor Deus fez isso aqui com o exército de Gideão. Ele classificou o exército, ele purificou os homens que iriam para a guerra com Gideão. Então, olha o que aconteceu. Então, Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantando-se de madrugada, acamparam junto à fonte de Arode. E o arraial de Midian estava da banda do norte, perto do outeiro de Moré, no vale. 2. Disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão. Não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria força que me livrou. Então os homens que estavam com Gideão eram muitos, e daí Deus disse assim: a hora que eles vencer, eles vão dizer: foi o nosso braço. Não foi Deus, é porque nós lutamos e vencemos, nós éramos muitos. Aí no 3, Deus continua dizendo: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se do monte Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda são muitos. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E Gideão fez descer o povo às águas. Então o Senhor lhe disse: qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, a esse porás de um lado, e a todo aquele que se ajoelhar para beber, porás do outro. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens. Mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Disse ainda o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e entregarei os midianitas na tua mão. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Então por que Deus fez isso aqui? Primeiro, para que os soldados não dissessem: não foi Deus que nos deu a vitória, foi nós que lutamos e vencemos. Então Deus quis diminuir aquele número de soldados, e com essa, vamos dizer assim, essa diminuição do povo, Deus purificou.
Então Deus tirou os fracos, os tímidos, os covardes, né? Os medrosos. Deus tirou do exército aqueles que não estavam prontos para a guerra, ou seja, que não estavam limpos, prontos, purificados, que teriam condições de vencer a guerra. Então aqui foi uma limpeza que Deus fez, que nós podemos usar como exemplo para os limpos de coração. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, quando Deus fez isso com o exército de Gideão, Ele estava purificando o exército. E nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, nós temos que purificar o nosso coração. Nós temos que limpar o nosso coração. Então, tirar os ídolos, tirar as sujeiras, assim como se purifica o ouro, nós temos que ser purificados. Assim como se purifica um exército, nós temos que ser purificados. Por quê? Porque nós somos do exército de Cristo. Jesus é o nosso general. Você faz parte desse exército. Amém? Então, nós não podemos nos apresentar para a guerra, e essa guerra não é física, é uma guerra espiritual. Nós não podemos nos apresentar para a guerra com o coração cheio de sujeira, com o coração cheio de imundícia, de pecado, de ídolo. Não dá. Então o Senhor tem que nos limpar para que nós possamos fazer parte do seu povo, ou seja, dos salvos. Então, um limpo de coração é aquele que realmente muda de vida. Por isso que a gente prega assim, se converter a Jesus é mudar de vida. Evangelho é mudança de vida. Não existe uma pessoa se converter e não mudar de vida. Não existe isso. O que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais, o que, sei lá, qualquer outro exemplo aí, o que era viciado não é mais. Então é mudança de vida, é limpeza de coração. Então um coração puro não é somente não ter maldade no sentido de malícia, de ser uma pessoa maldosa para os outros. Não é só isso, vai além. É tirar do coração tudo aquilo que não presta. É tirar do coração aquilo que não agrada a Deus. Então, se eu sei que eu estou fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, eu tenho que limpar o meu coração. Por quê? Porque só vai ver a Deus quem limpar o coração. Então, ter um coração limpo é não dividir o coração com mais ninguém. É de Jesus e ponto final. Amém? Então isso é ter um coração limpo. Aquilo que te dá prazer hoje é o que manda no teu coração. Como assim, pastor? Eu acabei de dar o exemplo do futebol. Se você sente... Tem diferença de gostar porque você assiste, você gosta de ver, tudo bem. Não estou dizendo que é pecado. Mas a pessoa que tem aquele prazer, que se torna um vício, que se torna uma coisa necessária na vida da pessoa, isso é o que dá prazer para a pessoa. Então isso é o que está mandando no coração dessa pessoa. Então é essa limpeza que tem que ser feita. O que te dá prazer hoje, meu irmão? O que te dá prazer hoje, minha irmã? É alguma coisa do mundo? Então está errado. Mas eu gosto de alguma coisa que... eu gosto de assistir televisão, eu gosto de ver um filme. Tudo bem, não é pecado você ver um filme, se não tiver cenas imorais, se não tiver coisas que desagradam a Deus. Mas se isso é o teu prazer, quer dizer, você não pode passar um dia sem fazer isso. Porque é o que te sustenta, é o que te mantém de pé, é o teu prazer de vida. Então isso é um ídolo. Ficou entendido isso? Amém? Então aquilo que te dá prazer é o que comanda a tua vida.
Depois que uma pessoa se converte a Jesus, o que dá prazer para ela tem que ser o quê? A palavra do Senhor. Ah, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Tá, todo mundo trabalha, mas se você tem Jesus no coração como a pessoa mais importante, você vai ter prazer em chegar em casa, mesmo que você tenha 5 minutos apenas durante as 24 horas do dia. Mas esses 5 minutos você vai pegar a Bíblia e vai comer o que está escrito nela. Isso é o que te dá prazer. Mas veja só, quantas são as vezes que a pessoa tem tempo para tudo. Ela tem tempo para assistir televisão, ela tem tempo para ver o futebol, ela tem tempo para ver a novela, né? Ela tem tempo para tomar banho, para se alimentar. Para tudo isso a gente acha tempo. Mas para ler a palavra de Deus, daí não tem tempo? Nunca. Ah, hoje eu estou muito cansado, vou dormir sem orar. Então é porque a palavra e a presença de Deus não te dá prazer. Quando a gente tem Deus no coração, como a pessoa mais importante, nós queremos estar perto de Deus. Não dá de ficar sem Deus. Você não fica sem comer. Você pode ficar um tempo, mas se tu demorar muito, tu já começa a se sentir fraco, porque o teu organismo precisa de comida. Como é que as pessoas ficam sem Deus? Sem orar, sem ler a palavra, sem buscar o Espírito Santo, sem se ajoelhar para estar em comunhão com o Pai. Mas isso as pessoas não dão muita importância. Por quê? Porque não é o prazer da pessoa. Porque se for o prazer, a pessoa acha tempo. Vamos usar de novo o exemplo do futebol. Pode estar super cansado, mas chegou em casa, o teu time está jogando, você senta na frente da televisão para assistir. É o que te dá prazer. E daí Deus pode esperar? Então, se Deus pode esperar, é porque Deus não é o teu prazer. É porque o teu coração não está limpo, ele está cheio de coisas do mundo. Mais uma vez eu repito, não estou falando aqui que assistir alguma coisa. É claro que você tem que escolher o que você vai assistir. Não estou dizendo aqui que você pode sair assistindo tudo quanto é bobagem por aí, né? Porque tem gente que vê tudo que passa na televisão. Ou internet, sei lá. Né? Mas cuide no que você vê. Cuide no que você ouve. Porque o que você ouve, o que você vê e o que você fala, você está fazendo isso com o Espírito Santo que está dentro de você. E se você está vendo alguma coisa que não agrada o Espírito Santo, como que você pode daí falar que você tem o Espírito Santo? Se você está fazendo uma coisa que desagrada a Ele. Então, depois da conversão, o nosso coração deve ser inteiramente só de Jesus. E ter o coração inteiro só de Jesus não significa viver em oração 24 horas por dia, de joelho, não trabalhar, não comer. Não é isso. É ter uma vida santa. Você pode estar trabalhando, você pode estar conversando, você pode estar se alimentando, fazendo as atividades do teu dia a dia, mas a tua vida vai ser santa. Bem entendido isso? Amém? Então, limpeza de coração. Porque Jesus não quer dividir o teu coração com mais ninguém, nem com mais nada. Aquilo que você espera, então, para hoje na tua vida, deve ser as coisas do céu, meu irmão. Às vezes eu converso com pessoas que dizem assim, não, porque eu estou esperando tal coisa acontecer. E você, né? Quando acontece de alguém perguntar esse tipo de coisa para mim, a minha resposta é sempre a mesma. Eu estou esperando o arrebatamento.
Não, mas aqui dessa vida, aqui, mas não tem outra coisa que eu esteja esperando. Eu estou esperando o arrebatamento. Porque as coisas aqui da vida são passageiras. Não, mas eu estou falando de coisa material aqui, o que é que você quer alcançar, o que é que você quer conquistar? Eu estou esperando o arrebatamento. O que acontecer para mim aqui nessa vida é bênção de Deus, é lucro, é coisa que Ele me dá. Mas eu estou esperando Jesus vir me buscar. Então, se você está esperando alguma coisa que ainda dessa vida, teu coração ainda não está inteiro em Jesus. Porque nós temos que esperar as coisas que são do céu. Não estou dizendo com isso para você não trabalhar, não adquirir as coisas, não é isso. Não me entendam mal. Mas aquilo que a pessoa deseja é aquilo que vai dominar a sua vida. Então, importa o que aconteça. É claro que a gente quer ter saúde, a gente quer ter as coisas. Mas, irmãos, o que eu estou esperando, desde que eu me converti de 9 para 10 anos. Desde o momento que eu escutei o pastor Luiz Antônio Ervatim falar sobre o arrebatamento da igreja, aquilo mexeu aqui. E é o que eu estou esperando a minha vida inteira. Se demorar mais 10 anos, eu estou esperando. Se demorar mais 20 anos, eu estou esperando. Se demorar mais 500 anos e eu estiver aqui, eu estou esperando. Aí as coisas da vida, o teu trabalho, isso tudo é coisa que acontece. Mas o que eu espero é Jesus. Então o teu coração tem que ser limpo. Mas eu não estou dizendo, irmãos, mais uma vez, não estou dizendo que você não deve ter sonhos de realizar alguma coisa. Mas o teu desejo não pode estar firmado nisso. O teu desejo tem que ser, eu quero ir para o céu, eu quero ir para casa, eu não sou daqui. Nós estamos aqui no mundo só de passagem. É rápido demais a nossa vida. Por mais que a pessoa viva, é rápido demais comparado com a eternidade. Porque a eternidade nunca vai ter fim. E aonde você vai passar a eternidade? Só existe 2 lugares, o céu ou o inferno. Com Jesus ou sem Jesus. E aqueles que desejam só para essa vida, não vou nem falar, né? Deus é que sabe. Mas então o que você espera para a tua vida hoje? Se você me perguntar daqui a pouco, o que você espera, pastor? Eu estou esperando o arrebatamento. Vamos ler aqui então agora alguns versículos que falam de limpeza do coração. E depois vamos ler o que é então ver a Deus. Coloca aí para nós, Gui, Salmo 73, 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Você quer que Deus seja bom para você? Limpe teu coração. Ali quando fala Israel, está falando da nação de Israel. Mas o povo de Deus. E nós hoje somos o povo de Deus. Então Deus é bom para o seu povo, para os limpos de coração. Não tem como Deus agir na vida de uma pessoa que não quer purificar o coração. Provérbios 4, 23. Tem um monte de versículo aqui, mas eu não vou poder ler todos, né? Provérbios 4, 23. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é limpar o coração, é manter o coração protegido, limpo, arrumado, a tua casa organizada. Casa aqui, coração, né? Não estou falando da tua casa lá, também deve estar organizada, mas não é isso. Mas o teu coração, guarde teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Quer dizer, o que você escolher praticar no teu coração, você vai receber na tua vida. Se você escolher coisas ruins, você vai receber coisas ruins.
Gálatas fala, a lei da semeadura. O que o homem plantar, também vai colher. Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Então, aquele coração que não é limpo, que é incrédulo, que tem sujeira, que tem idolatria, que tem coisas que não agradam ao Senhor, vão estar apartados do Deus vivo. Então, por isso, irmãos, nós temos que a cada dia manter nosso coração limpo. É fácil? Não é. Mas não é impossível. Jesus não disse que nós não teríamos dificuldade na vida. Ele disse que seria difícil. Mas Ele prometeu vitória. Então nós podemos conseguir. Amém? Amém? Então mantenha teu coração limpo. E ter um coração limpo, irmãos, vai além assim, ó. Por exemplo, o que a gente vê muito hoje em dia? Quando se olha, né, por uma mulher bonita, tem aquelas beldades assim, né, que você olha assim, parece que não tem defeito, porque é linda. O mundo prioriza muito isso. Mas o cristão não deve olhar para isso, somente para isso não. Sabe o que é que nós temos que ver? E que a gente não vê ninguém falar. Às vezes um rapaz, né, que está procurando uma namorada. Ai, é linda, olha, essa é a mulher da minha vida. Pera lá, o corpo vai deformar. Às vezes você olha aquela beldade ali, linda, maravilhosa, e estou falando também dos homens, às vezes a mulher olha para o homem e diz, é um príncipe. Mas nem sempre é, às vezes é um sapo. Bem feio, bem fedido. Né? Mas daí olha para aquela mulher maravilhosa ali, mas não enxerga o interior. Às vezes aquela beldade linda, maravilhosa, tem um coração tão sujo que quando você conhecer de perto você vai sentir nojo. Então, ao invés de priorizar o exterior, diga assim, quando você vê uma pessoa assim, como é bonita a alma daquela pessoa. Mas isso ninguém fala. Um rapaz não fala para uma moça isso, como é bonita a tua alma. Ou a moça não fala para o rapaz, mas que alma bonita você tem. Por quê? Porque para ver a beleza da alma tem que conhecer. Né? E às vezes a pessoa casa com aquela mulher linda, maravilhosa, aí na primeira noite dorme com a princesa, acorda com uma bruxa. Por quê? Porque tira aplique do cabelo, tira cílios postiço, tira unha postiça, tira enchimento daqui, enchimento dali. Quando vê, a princesa foi embora. É ou não é assim? É. Então, para você que está procurando ainda um príncipe ou uma princesa, procure ver a beleza do coração, a limpeza do coração da pessoa, e não a aparência exterior. Amém? Então, limpe o coração e veja a beleza do coração dos outros. E daí, para terminar, então, por que Jesus diz que é importante a gente ter o coração limpo? Porque os de limpo coração verão a Deus. O que é ver a Deus, irmãos? Mas ninguém pode ver a Deus, pastora, porque senão morre. É verdade, nós na nossa forma agora física, nós não podemos enxergar a Deus, porque senão nós não aguentamos. A glória de Deus é tão grande, que nós vamos cair morto. Moisés, que foi escolhido por Deus, viu Deus de costa. Deus passou e Moisés viu Deus de costa. Nem Moisés, que foi
O grande homem do Velho Testamento não pôde olhar para Deus. Então nós não podemos ver a Deus assim, ó, face a face, agora. Por isso Jesus veio para nos mostrar o Pai. Então Jesus nós podemos ver, né? Agora através da nossa fé. Mas vai chegar o dia em que nós estivermos na glória, que nós vamos ver a glória do Pai e vamos ter contato assim, ó, pessoal com Jesus. Imagine você podendo olhar no olho de Jesus e dizer: Jesus, eu te amo. Eu espero muito por esse momento. E eu sei que você espera também. Mas então assim, ó, veremos a Deus. Como assim? Nós vamos conhecer a Deus. Nós vamos nos aproximar de Deus. Ver a Deus é conhecer a Deus. É entender o que Ele é, como que Ele age. Você não pode amar uma pessoa que você não conhece. Você só ama quem você conhece. Então, ver a Deus é conhecer a Deus. Se você é limpo de coração, você vai conhecer a Deus. E você vai querer conhecer a Deus, né? Apocalipse 22:4, Gui, nós já estamos quase terminando. E verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Então, hoje nós não podemos, mas vai chegar um momento, quando nós estivermos na glória, que nós vamos ver a glória de Deus, a face de Deus, a face de Jesus. Porque Jesus veio em forma humana para nos mostrar o Pai. Então nós vamos ver a Deus. E enquanto estamos aqui, esse ver a Deus, ver a face de Deus, é conhecer melhor a Deus. Aí, para encerrar, Apocalipse 6:16. Diz o seguinte: e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Quem é que vai dizer isso, irmãos? Aqueles que não têm um coração limpo, os impuros, aqueles que não servem a Deus, que desprezaram Jesus, que desprezaram o Espírito Santo. Esses aqui no tempo da tribulação vão falar isso aqui: caia sobre nós os montes e os rochedos, quer dizer, caiam as montanhas em cima de nós, eles falando, né? Porque eu não quero estar aqui não, eu quero estar com Jesus. Mas aqueles que vão ficar aqui e que não servem a Deus, vão pedir para as montanhas, para os montes cair em cima deles, para esconder eles da face do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque eles não suportam ver a pureza da glória de Deus. Então olha a diferença de quem tem um coração limpo, vai ver a Deus e quer ver a Deus. Você quer ver a Deus, meu irmão? Amém. Agora olha o que é impuro, o que não ama a Deus. Vai pedir isso aqui: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então tem diferença do justo e do injusto, do santo e do ímpio, do salvo e do condenado. Então eles vão pedir isso, porque eles não vão suportar ver a glória de Deus, porque eles não aceitaram, eles rejeitaram, e Deus é puro. E só vai ver a Deus quem tem um coração puro, um coração limpo. E como o exemplo que eu dei, se você faz parte do exército de Cristo, para fazer parte desse exército, você tem que ter um coração limpo. Então faça isso todos os dias. Limpe teu coração, purifique teu coração. Tem alguma coisinha no teu coração que você está dizendo assim: isso aqui não está certo na minha vida, isso aqui não está fechando. Pois então ore. E peça para Jesus: Jesus, limpe meu coração, lave meu coração com teu sangue, porque eu não quero ter nada dentro de mim que te entristeça e que não permita que eu veja a tua face. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Graças a Deus.